sobre a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Osmar Oliskovski que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Cumprimento seus vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, imprensa, colaboradores da casa, boa noite a todos. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existe. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa, aqueles que nos assistem nas redes sociais, uma boa noite. Expediente de 9/11/2021. Ofício número 156.910 de 2021 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em resposta ao requerimento número 471/2021, de autoria dos edis Marcos Homer, Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos. Ofício número 156.920 de 2021 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, em resposta ao requerimento número 508 de 2021, de autoria dos edis Marcos Homer, Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos. Ofício número 434 de 2021 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em resposta ao requerimento número 459 de 2021, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 21 de 2021 do Setor de Controle de Zoonoses Municipal, em resposta ao requerimento número 473 de 2021, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 207 de 2021 da Coordenadoria Regional de Educação, em resposta ao requerimento número 435 de 2021, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. Ofício número 191 de 2021 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 478 de 2021, de autoria dos edis Marcos Homer, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Tati Carvalho. E ordem do dia para a segunda votação, os projetos de leis número 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 de 2021. Ambos declaram de utilidade pública as associações de pais e professores dos Centro de Educação Infantil Carlos Drummond de Andrade, Centro de Educação Infantil Cecília Meirelles, Centro de Educação Infantil Fernando Pessoa, Centro de Educação Infantil Mário Edson de Aguiar, Centro de Educação Infantil Prefeito Antônio Souza Costa, Centro de Educação Infantil Rural Decla Proust, Centro de Educação Infantil Rural Santa Bárbara, Centro de Educação Infantil Vinícius Moraes, Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato, Centro de Educação Infantil Nathan Zugman, Centro de Educação Infantil Pedro Bandeira e do Centro de Educação Infantil Pedro Ivo Leskovski. Para a primeira votação, os projetos de leis número 110 de 2021, que denomina Museu de Arte Alvanir Vieira, projeto de lei número 114 de 2021, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação, projeto de lei número 115 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, com a garantia da União e da outras providências, e o projeto de lei número 116 de 2021, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Indicações. Indicação número 280 de 2021, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto Espaço, prefeito municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, para que realize de maneira emergencial a poda das folhagens que ficam no canteiro central da rua Major Vieira, trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Kurt Mendes,
na região central de Canoinhas. Outra sugestão, a fim de solucionar de vez o problema, é a substituição às folhagens hoje existentes por flores de porte pequeno. Além de embelezar o local, a troca de plantas traria mais segurança aos transeuntes, já que esta via é uma das mais movimentadas da cidade, por vir de ligação entre o centro e o bairro Alto das Palmeiras. E indicação número 281, de 2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer, que solicitam ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada melhoria na estrada que dá acesso à localidade de Santa Idê. Era o que continha, presidente. Muito obrigado ao primeiro secretário William Godoy. E passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existe vereadores interessados em falar em matéria sobre o expediente. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador William Godoy. eu tinha hoje preparado algumas indicações, porém, como sempre faço, eu faço as indicações, visito os locais, visito as secretarias responsáveis ou os órgãos para analisar as solicitações. E como já citei, diversos vereadores já citaram isso, que passam para os responsáveis e muitas vezes não é necessário nós fazermos indicação. Hoje eu tive a grata felicidade, e digo que isso melhorou meu dia, de ir até os locais que eu faria indicação ou que eu já tinha feito e eu estava cobrando há algum tempo essas melhorias e elas foram todas sanadas. Então quero inclusive citar uma das situações e citar a forma que eu fui tratado pelo responsável pelas idas aos locais e pela resolução dos problemas, que foi algumas tampas de bueiro pela cidade, onde o responsável, Sandro Teixeira, ele me deu muita atenção hoje. A gente foi até lá, estava cobrando inclusive em excesso eles, porque era um problema que era de algum tempo já, e a população estava me cobrando, diversas pessoas, e eles já haviam sanado todos esses problemas. Então, fazer um elogio tanto ao Sandro quanto a todos os membros lá da Secretaria de Obras, Infraestrutura, Meio Ambiente, que eles vêm fazendo um trabalho incrível. Mas em nome do Sandro, eu elogio a todos os demais. Citar também que o secretário Verca, ele hoje me mandou ali todas as solicitações que eu tinha feito nos últimos tempos, o que tinha feito, por que não tinha sido feito. Essa conversa é muito importante. Nós estamos aqui para cobrar que o serviço chegue até a nossa comunidade, e quando a gente tem uma resposta efetiva em relação às situações, se sim pode ser feito, se não pode ser feito, vai ser feito, foi feito, a gente fica feliz, porque a gente pode responder àqueles que nos procuram. Então, hoje não tenho indicações por esse sentido. Seria isso. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Temos mais vereadores inscritos? Com a palavra, do Osmar Oliskovski. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores e vereadoras, pessoal da casa, pessoal que nos assiste. Eu queria fazer minhas as palavras do vereador William. Às vezes, o Zenilda não coloco muitas indicações aqui, mas a gente corre o dia todo dentro da secretaria pedindo, ajudando, trocando informações, e de repente muitas indicações não são necessários vir aqui na casa, porque os nossos secretários estão prontos para atender a todos nós. E também convido os demais vereadores, se quiserem participar dessas nossas conversas, porque nós temos um grupo de secretários muito educados e prestativos. E aqui eu quero hoje elogiar o secretário Agostinho, que a gente pede as coisas que rapidamente ele resolve. O secretário Edmilson Verca, claro, que tem uma gama de trabalho muito grande, e depois dessa chuvarada também imaginou o estrago que fez nas nossas vias, principalmente no interior e nos bairros onde não existe a pavimentação.
mas ele faz o possível com toda a equipe para ser feito. Às vezes nós até criticamos e ficamos apreensivos porque a comunidade nos cobra bastante, mas nós sabemos que ele está fazendo o melhor dele. E sabemos que ele faz da equipe dele fazer o melhor por ele. Eu vejo que o vereador Maurício e a vereadora Silmara, que sempre estão no interior, e eles trazem os problemas. A vereadora Silmara que trabalha, que mora perto de uma área de Canoinhas muito acidentada, que é a serra, as serras que tem ali, né, Serra das Mortes, Barra Mansa, Alto dos Pinheiros, mas que, tendo um pouco de paciência, tenho a certeza, Silmara falando para também os nossos munícipes daquela localidade, daquelas localidades que o trabalho está sendo feito e está sendo se organizado para que o quanto mais rápido possível seja feita. Então, meu agradecimento, seguindo as palavras do vereador William, a todos os secretários da prefeitura e dizer a todos os nossos companheiros que eles estão à disposição para escutar, mas quero que todo mundo entenda a preocupação que eles têm em resolver, mas também de não poder, às vezes, imediatamente ser resolvido. Senhor presidente, muito obrigado. Temos mais vereadores inscritos? Mais nenhuma inscrição, presidente. Eu quero só comentar da minha indicação, a número 280, com relação a mais uma sugestão à Secretaria do Meio Ambiente, ao secretário Agostinho, que em vez de ser plantado plantas nas avenidas que têm um porte maior, como o cedrinho que cresce, né, e outras plantas que têm uma estatura maior, que se plante plantas rasteiras, baixas, né, flores, fica bonito, né, e com toda certeza vai auxiliar muito no trânsito e na condição dos usuários, dos pedestres, motoqueiros, né, e os condutores de veículos a visualizarem muito bem, especialmente nas esquinas, nesses locais. Então, a sugestão à Secretaria do Meio Ambiente, que na hora em que for realizar as plantas nesses locais, que se faça, como é o caso da Major Vieira, substituição por plantas mais baixas, né? Plantas mais rasteiras, que aí, com toda certeza, não vai tirar a visibilidade dos que estão transitando, tanto com automóvel, quanto pedestres, ciclistas e demais. Senhor presidente, uma inscrição a Juliana Maciel. Com a palavra, a vereadora Juliana Maciel. Muito obrigada. Boa noite a todos os colegas, vereadoras, vereadores, ao público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Vereador Vilmar, eu até gostaria de assinar junto a sua indicação. Inclusive, eu também já fiz a mesma indicação ali para a rua Rubens Ribeiro, para a avenida, melhor dizendo, Rubens Ribeiro, porque aqueles cedrinhos ali atrapalham muito a visão dos motoristas. Já foi solicitado até a troca. Na época, até o secretário havia me dito que cerca de 45 dias, mais ou menos, naquela época seria possível trocar. Talvez aconteceu algo imprevisto que não foi possível trocar por flores, mas eu pactuo muito dessa ideia, porque os cedrinhos, e às vezes eles vão ficando altos, e a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem déficit de pessoal, né? Eles não são em muitos para cuidar de todas as áreas verdes do município, né? E se passa um pouquinho da poda, atrapalha a visão dos motoristas. E as flores, elas embelezam tanto as cidades. A gente, às vezes, vai viajar, por exemplo, para aquela região ali do Vale, ou até Três Itilhas, regiões turísticas. A gente vê o quanto as cidades são floridas e o quanto isso chama atenção, inclusive, até por uma questão de posicionamento turístico. Que as pessoas gostam de ver aquele cuidado, a cidade bonita, né? Isso seria extremamente interessante e importante até para uma questão até de desenvolvimento em alguns outros segmentos do município. Então, gostaria de assinar junto, fica como sugestão realmente para a secretaria, para que haja um planejamento nesse sentido, para que cada vez a gente consiga deixar a cidade mais florida, não só como uma harmonização, mas até com um passo aí pro turismo e até um empreendimento aí, né?
quem sabe para munícipes que cultivam ou que passem a cultivar uma quantidade significativa de flores. Não, com certeza, nossa secretária que providencia, então, a inclusão do seu nome nesta indicação. Mais algum vereador inscrito? Mais nenhum vereador, senhor presidente. Não havendo, então passamos ao grande expediente. Solicito informar se temos vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Nenhum inscrito, presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Maurício Zimmermann. senhor presidente, solicito que seja colocado em deliberação no plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei 110, 114 e 116 de 2021. E solicito ainda, senhor presidente, a realização de uma sessão extraordinária na data de hoje para a segunda votação dos projetos de lei 114, 115 de 2021. Obrigado. Muito bem. Atendendo à solicitação, coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência dos projetos de lei 110, 114, 116 de 2021. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Não havendo uma manifestação, fica aprovado a deliberação dos projetos 110, 114, 116 de 2021. Coloco em deliberação do plenário a realização de sessão extraordinária na data de hoje para a segunda votação dos projetos de lei 114 e 115 de 2021. Coloco em discussão, não tem quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Então está aprovada a realização da sessão extraordinária também. Bom, nós vamos fazer a votação daqueles 12 projetos de utilidade pública. Ontem a gente já tentou minimizar um pouco essa votação no sentido de não ter que repetir tudo novamente. Então a gente também vai fazer isso de uma forma mais rápida aqui para que a votação possa acontecer. Mais uma vez, deixando muito claro que todos os senhores e senhoras vereadores têm plena consciência de cada projeto desse, cada um leu, foi dado os pareceres, está tudo dentro dos devidos entendimentos e legalidade. Coloco, então, em segunda votação o projeto 034/2021 do APP Centro de Educação Infantil Carlos Drummond de Andrade. Coloco em segunda votação o projeto 35 de 2021 da APP Centro de Educação Infantil Cecília Meirelles. Coloco em segunda votação o projeto 37 de 2021 da APP do Centro de Educação Infantil Fernando Pessoa. Coloco em segunda votação o projeto 39 de 2021 da APP do Centro de Educação Infantil Mário Edson de Aguiar. Coloco em segunda votação o projeto 40 de 2021 da APP de Centro de Educação Infantil Prefeito Antônio Souza Costa. Coloco em segunda votação o projeto 43 da APP do Centro de Educação Infantil Rural Tecla Pruste. Coloco em segunda votação o projeto 44 de 2021 da APP do Centro de Educação Infantil Rural Santa Bárbara. Coloco em segunda votação o projeto 45 da APP do Centro de Educação Infantil Vinícius de Moraes. Coloco em segunda votação o projeto 46 de 2021 da APP do Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato. Coloco em segunda votação o projeto 47 da APP do Centro de Educação Infantil Natan Zugman.
Coloco em segunda votação o projeto 48 da APP Centro de Educação Infantil Pedro Bandeira. Coloco em segunda votação o projeto 49 da APP de 2021 da APP do Centro de Educação Infantil Pedro Ivo Oliskovski. Então, todos os projetos aqui foram lidos. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os 12 projetos aqui lidos. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores todos os projetos aqui mencionados. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 110 de 2021, que denomina Museu de Artes Alvanir Vieira. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo uma manifestação, está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 110 de 2021 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 114 de 2021, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Crédito adicional especial no valor de 12 milhões. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores o projeto 114 de 2021 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 115 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., com a garantia da União e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade dos senhores presentes o projeto 115 de 2021 em primeira votação. Quero esclarecer que esses dois projetos, hoje, agora no final da tarde, antes da sessão, esteve aqui o nosso secretário de administração, Diogo Seito, onde foi feito vários questionamentos e discussões sobre esses dois projetos, e após haver amplo entendimento de todos os senhores e senhoras vereadoras, por isso foi votado sem discussão sobre os dois. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 116 de 2021, que autoriza o uso de bem público e da outras providências, utilização do Parque de Exposição Ouro Verde pela APECARE para a realização de Feira do Gado entre os dias 26 e 28 de novembro de 2021. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto 116 de 2021 por todos os senhores e senhoras vereadoras. Passamos aos requerimentos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Requerimentos 533/2021, de autoria dos edis William Godoy, Vilmar Sudoski, Silmara Gontaric, Maurício Zimmermann e professor Osmar. Solicitam que seja encaminhado ofício ao senhor Sérgio Teixeira da Silva, coordenador e coreógrafo do grupo Urban Styling, e a todos os integrantes do grupo, parabenizando pela conquista das premiações em todas as apresentações no Festival de Dança Arte em Movimento, realizado na cidade de Jaraguá do Sul, representando muito bem a dança do município de Canoinhas, sempre com muita persistência, determinação e dedicação, levando o nome de Canoinhas para todo o estado e país.
Está em discussão o requerimento 533. Senhor presidente. Com a palavra o vereador William Godoy. Senhor presidente, eu tenho a honra de falar do Sérgio Teixeira da Silva, ou o Serginho, porque já tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui na Câmara, quando estive chefe de gabinete do senhor e do Coronel Mário. E o Serginho é uma pessoa muito especial. Quem trabalha com ele no dia a dia e vê o quanto ele se dedica para o movimento cultural do nosso município e para esse grupo que ele tem tanto amor e carinho, eu vejo que ele trata esse grupo como o filhinho dele ali, como a esposa dele, com amor, com carinho, com dedicação, como se esse grupo fosse realmente uma família de sangue dele. Então, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado por ele e tenho a honra de assinar junto esse requerimento e desejar ao Serginho e ao grupo Urban Style que eles cada vez mais possam galgar mais títulos, possam crescer, se destacar cada vez mais no cenário nacional, estadual, como eles vêm fazendo. E cito também os eventos que o Serginho faz aqui no nosso município, que movem a nossa economia, movem a cultura da nossa amada Canoinhas, e eu vejo que ele agrega muito ao nosso município. Fico muito feliz em saber que temos um Serginho Teixeira aí trabalhando pela nossa cultura. Então, mandar um grande abraço a ele, a cada um dos integrantes do grupo, e dizer que o Grupo Urban Style está em praticamente todos os eventos do nosso município. A gente tem um evento numa escola, eles estão lá. Tem um evento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eles estão lá. Eles estão em todos os lugares. Então, eles se dedicam, se doam para o nosso município e nada mais justo que a gente fazer essa homenagem a eles. Então, muito obrigado, Serginho, por tudo que faz por Canoinhas e sucesso ao Grupo Urban Style. Eu vou passar a palavra ao vereador Osmar, que pediu, em seguida para a vereadora Tati. Então a vereadora Tati com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais e aos funcionários da casa. Vou usar a palavra rapidamente, agradeço, vereador Osmar, apenas para fazer das palavras do vereador William as minhas palavras também, né? É muito importante que a gente realmente prestigie as pessoas aqui da nossa cidade que levam o nome de Canoinhas para fora. E eu quero solicitar, né, para que eu possa assinar junto, até porque conheço o Serginho também, é uma pessoa realmente fenomenal. E é de extrema importância, né, que esse trabalho que ele faz, levando o nome de Canoinhas também para fora. Então, gostaria apenas de pedir para assinar junto. Acredito que seja do interesse da vereadora Juliana também. De repente, a gente faz o nome de todos os vereadores. Muito obrigada, senhor presidente. Então, com certeza, dá para ser feito, né, vereador Osmar, vereador William, em nome de todos, toda a utilidade. Com a palavra, o vereador Osmar. Eu só queria repetir, com a permissão do vereador William e da vereadora Tati, tudo que falaram sobre o Serginho, porque tem pessoas que fazem e fazem com gosto o que fazem. E o Serginho é um exemplo que para Canoinhas a gente sabe da dificuldade que se tem de organizar esses trabalhos, esses eventos de dança. E quando a Secretaria de Educação, a gente teve a oportunidade de coordenar as festividades de final de anos de nossa cidade por 2 anos consecutivos. E essa casa foi muito parceira, tanto na gestão do nosso amigo, do vereador Vilmar, o vereador Mário. E o Serginho fez 2 eventos que eu não conhecia como funcionava e fiquei impressionado. E fui na sexta-noite, fui no sábado, acompanhar aqueles eventos deles e conhecer a arte da dança. E como isso é importante no desenvolvimento das nossas crianças. Ele oportunizou, numa noite, todos os grupos de dança de nossas escolas municipais, estaduais e da rede particular a demonstrar o seu talento.
e a gente viu ali que nós temos muitos artistas e que só apareceram em público, que era um público grande, lotado, o nosso ginásio da Escola Sagrado Coração de Jesus, porque o Serginho teve peito e coragem de fazer isso. E a gente viu que ele deu no segundo dia, primeiro dia foi gratuito a entrada, porque a prefeitura tinha ajudado. E no segundo, a preocupação dele que desse gente para pagar, para que ele pudesse honrar com os compromissos das medalhas, dos títulos que ele colocou. E com certeza deu, e até para ele manter todas as suas obrigações que ele tinha com os grupos que vieram de fora, que apareceu gente do Brasil inteiro, até gente do exterior aí da nossa América, vizinhos nossos aí. Então, eu quero cumprimentar o Serginho, o grupo dele, por mais essa conquista, e dizer para ele que nós estamos juntos, como o vereador Vilmar, presidente, aquela vez ajudando com a Câmara de Vereadores, e acho que todos nós juntos para que ele promover nesse final de ano. Um abraço ao Serginho. Continua em discussão. Só para reforçar, então, assinado por toda a edilidade, né, presidente? Não havendo mais quem queira discutir, coloco o requerimento 533 em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 533/2021 de toda a edilidade. Requerimento 534/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Solicitam que seja encaminhada moção de agradecimento ao senhor Cláudio Padilha por sua contribuição cultural através da realização das gincanas da cidade durante os anos 80 e 90, que reunia jovens de todas as classes sociais, convidando para se fazer presente na casa para receber uma congratulação formal, bem como explanar sobre o assunto. Senhor presidente? Está em discussão. Só para reforçar, né, nós sabemos aí que o vereador Homer é o grande idealizador deste requerimento, com o nosso apoio, mas enquanto eu lia o requerimento, eu me lembrava que eu fiz parte, presidente, dessa geração da gincana, sim, Juliana. Talvez você não fosse nem nascida na época, né, nem a Tati, mas eu fiz parte. Biluca com certeza fez parte também, né? E só rapidamente aqui, eu lembrei de 3 equipes, o professor Osmar também com certeza fez parte dessa geração. Existiam e era muito organizado. E era algo que realmente reunia os jovens de uma forma social, cultural, de lazer e de participação mesmo. Nós entendíamos as gincanas como algo assim fundamental realmente. Eu lembrando aqui de 3 equipes, Jaquitaquivá, Viracopos, Vai ou Racha e quantas outras que eu tenho certeza que sem nome, com a cara e com a coragem, né? Enfim, Panela Velha, ó, viu? São dessa época também, vereador. Tevira, ó, veja só. Então, se isso agora, num breve momento, já nos trouxe uma emoção de relembrar, com certeza muitas pessoas que participaram vão estar revivendo isso através desse momento aonde, então, nós convidamos que o senhor Cláudio Padilha esteja, né, vereador Homer, aqui nesta casa, para que juntos possamos, talvez com material e tal, relembrar tudo isso. Então, tudo aquilo que faz bem para a cidade, com certeza tem o nosso apoio, vereador Homer. Continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. gostaria de cumprimentar o senhor em seu nome, cumprimentar os demais colegas, funcionários da casa e público que nos assiste. Eu acho assim que a gratidão é um dos melhores, digamos que assim, uma das melhores virtudes do ser humano. O senhor Cláudio Padilha, ele durante praticamente 2 décadas, ele organizou, eu arrisco dizer, o maior movimento cultural de Santa Catarina. Eu arrisco dizer porque a gente vê os números
E o mais legal disso tudo que era de forma voluntária. Né? Então vinha pessoas de Santa Catarina inteira, do Brasil inteira. Teve gente que veio da Escócia, né? Porque tinha uma tarefa da gincana que era tocar uma gaita de fole. Então o consulado escocês foi mobilizado para que essa pessoa viesse lá no estádio municipal de Itão tocar uma gaita de fole. Então, para vocês verem, gente, a grandiosidade que eram esses eventos, marcou uma geração. Pode não ser desconhecido para a atual geração, mas marcou uma geração de canoenses. É importante que a gente seja grato a ele, a esse momento. E eu vou mais fundo ainda. Eu acho que a gente tem que ir fazendo esses resgates históricos, esses resgates culturais e procurar ao máximo homenagear essas pessoas em vida, né? Semana passada a gente teve um acidente, né, que vitimou uma artista brasileira aí, bem famosa, e a gente viu depois toda aquela comoção. E eu fico pensando o quanto que é importante no dia a dia de uma pessoa ouvir que ela fez parte da sua vida, né? Que grande parte daquilo que você é hoje é devido a um ato, uma atitude que ela tomou, certo? Isso é bem importante. Eu acho que nós devemos ser gratos em vida, né? A maior parte daquelas flores que estão lá no cemitério, né, às vezes poderiam ter sido convertidos em um bom dia. Como vai você? Você é importante para mim, né? E eu acho que a gente deve, sim, aqui como entes públicos, fazer esse resgate, trazer essas pessoas aqui, homenagear elas. Talvez, eu digo assim, que possa ser, depois de tudo aquilo que ele viveu, seja o momento mais grandioso da vida dele, saber que nós aqui estamos lembrando de algo de lá do passado, que só da gente tocar no assunto aqui já despertou a comoção de todos nós. Então isso é muito importante, eu acho assim, de fundamental a importância, já estou me repetindo aqui, que todos inclusive assinem, né? E que a partir desse momento, não sei, que a gente comece a fazer esses resgates dessas pessoas, porque a sociedade é feita de pessoas, né? Ela não é feita de um monumento, de uma estátua de bronze, ela é feita de pessoas, né? Depois que elas se foram, não adianta a gente colocar a estátua de bronze lá na praça, porque ninguém vai saber quem que é aquela pessoa. Eu acho que é importante que elas sejam homenageadas em vida. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Eu até queria acrescentar aí, até porque naquela época, Biluca, eram umas coisas mais bizarras do mundo possível que eram colocado como, não sei como é que se chamava na época aquilo, né, mas tarefas, exatamente, me ajudem aí, eu lembro muito bem disso, eu não participei diretamente, mas contribuí de várias maneiras com as pessoas que participaram, porque a gente se teve envolvido ao longo da vida inteira da gente sempre, né, então a gente contribuiu com algumas coisas que foram utilizadas durante essas tarefas realizadas pelas equipes. Então foi muito, muito bacana aquilo. Lembro que o estádio municipal era um cenário fantástico ali de criatividade que acontecia ali, né? E todas elas coordenada pelo Glauton, que é um amigo meu de juventude, onde a gente estudou junto e tal. Muito merecido, gostaria de fazer parte, de assinar junto esse requerimento, e vou um pouquinho mais além, e eu queria aqui pôr um nome para os senhores, e se acharem interessante, nós podemos fazer um requerimento hoje, ou podemos fazer num outro momento, porque eu acho que ele é muito importante. Ele documentou tudo o que aconteceu nos últimos 40 anos, eu acho que é o Adelmo Fuch. O Adelmo, a gente volta e meia tem visto nas redes sociais ele colocando o que aconteceu. Ele documentou, eu tenho certeza que ele tem muita coisa documentado, filmado, registrado. Então o Adelmo é uma pessoa que tem com ele guardado um aparato de documentos filmados
de muitos eventos ao longo desses últimos 40 anos que ele vem fazendo esse trabalho, né? Desde casamento, festas, fez mates, tantas coisas que ele documentou isso, e hoje a gente, de vez em quando, ele coloca alguma coisa nas redes sociais e a gente revê isso, né, com muita alegria e com muitas saudades daquele momento. Então, eu só queria colocar isso. Se os senhores entenderem que devemos fazer um requerimento hoje ou numa outra oportunidade, eu acho que a gente também deveria homenagear o Adelmo, e com certeza ele tem um acervo muito grande guardado com ele de tudo que aconteceu ao longo desses últimos anos aqui em Canoinhas, na nossa região. Poderia, então, senhor presidente, ser assinado por toda a edilidade esse requerimento de agora, o próximo também a gente já faz em nome de todos, né? Eu acho que essas homenagem eu vejo que tem que ser algo que todos devemos fazer, com certeza, né? Indiferente. Eu vejo assim, tô me alongando, mas houve, inclusive quando o senhor comenta, quando cai numa rede social, você vê a repercussão, né? Que nem o J. fez um documentário sobre as gincanas, e você vê pessoas que nem no Brasil estão, né? Que estão no exterior, há 30 anos fora de Canoinhas, que vão lá e comentam que foi um dos momentos mais felizes da vida deles. Então, é importante, e eu acho que nós devemos fazer sim. Deixo aberto o nosso requerimento para que todos assinem, bem como gostaria de assinar o próximo. Continua a discussão, se alguém quiser discutir mais esse assunto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, então, o requerimento 534 sobre toda a edilidade. Pode ser assim? Pode. Ok, então aprovado o requerimento. Requerimento 535/2021, da autoria dos edis William Godoy, Vilmar Sudoski, Silmara Gontaric, Maurício Zimmermann e professor Osmar. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tiago Augusto Vieira, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, solicitando informar se há previsão para manutenção com patrulhamento e colocação de material da SC 120 que liga Canoinhas a Timbó Grande. Está em discussão o requerimento 535. Sou Vilmar. Com a palavra, a vereadora Silmara Gontaric. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite aos funcionários da casa, todos que nos assistem pelas redes sociais, e também, né, o Gil, popular Gil Baiano, que está afastado, né, mas vai a boa noite para ele e boas melhoras, né, que Deus abençoe a saúde dele. Sobre o requerimento ali 535, já está virando, né, um caso meio, está sendo bem sem resposta, porque já foi feito esse requerimento no dia 14 de junho, já a gente não houve resposta, e que nem o professor Osmar ali, o vereador, estava falando. A gente já comentou também, né, com o prefeito, com os secretários, e que nem eles não estão tendo condições bem no certo nem para as estradas municipais. Então imagine mais essa SC 120, né? Tem muita gente cobrando, e tem toda a razão mesmo. A gente está nessa estrada todo dia e tá crítica a situação, sabe? Tá péssima, péssima mesmo. E como eu já estive falando, o nosso município também, o município de Canoinhas, perde muito com isso, porque por isso que eu já citei ali para a gente tentar se unir, e se não for respondido nesse requerimento, a gente tentar marcar alguma coisa lá com o senhor Tiago Augusto Vieira, porque não dá para nós deixar assim, porque o município, queira ou não queira, ele perde muito ali, porque o povo sai para o município de Irinópolis e daí perde comércio. Tudo é complicado nessa arrecadação para o nosso município. Então, para nós, para o município de Canoinhas, ele está sendo mesmo uma perda. E é pela situação crítica que está a SC 120. É morador de tudo que lado ali, né? De Barra Mansa, Rio dos Pardos, Rio da Areia, todo dia mandando mensagem, comentando,
pedindo, mas a gente está pedindo, mas só que bem no certo, né, não está sendo atendido e não está sendo resolvida essa situação. Então, ele está numa situação assim, bem difícil. Tipo, o Marlo lá, a equipe dele da Barra Mansa, tem o grupo, forma os grupos deles e ficam cobrando, querem uma resposta, mas a gente tá batendo, tá pedindo, mas só que não tá sendo, né, nem respondido. Por isso que eu peço ajuda aí de vocês mesmo para a gente tentar fazer alguma coisa. Se não for respondido esse requerimento de hoje, para daí a gente tentar marcar alguma coisa e ir até lá em Floripa para ver se a gente traz alguma notícia, né, alguma coisa boa, porque o povo precisa. É isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu gostaria de fazer coro à palavra da vereadora Silmara e dizer que quem escuta e quem assiste a TV Câmara nessas localidades, da luta da vereadora Silmara por essa via. Não só da vereadora Silmara, como de toda a Câmara de Vereadores, que já fizemos os requerimentos assinados por todos nós. E nós sabemos que o governo do estado de Santa Catarina não está cumprindo com um acordo que foi feito com a Prefeitura Municipal de Canoinhas de repassar valores para que a Prefeitura pudesse executar essa obra com a Secretaria de Obras de Canoinhas fazendo o trabalho, porque realmente é uma via estadual, a Prefeitura não tem responsabilidade sobre ela, mas enfim, quem mora ali são os nossos munícipes. Quem mora ali são as pessoas que moram em Canoinhas. E não é pela perda, vereadora Silmara, mas também pela perda, mas eu vejo a situação das pessoas que vêm de lá. Nós temos professores nossos que vão todos os dias de manhã para dar aula lá na escola da Barra Mansa. Vão de manhã e voltam à tarde. Quantas crianças que estudam naquela escola nuclear da Barra Mansa ou que estudam o ensino médio e o do 6º ao 9º ano, os anos finais, na Escola Maria Isabel de Lima Cubas e que vem lá do sítio dos Correia, Taquarizal, Barra Mansa, Serra das Mortes, Rio dos Pardos, Pinheiros, e vem para a Escola Maria Isabel fazer os anos finais e o ensino médio. É uma situação muito complicada. Eu acho que o que a vereadora Silmara está propondo para uma comitiva nossa irmos, marcarmos uma reunião com o secretário da Infraestrutura do Estado para ver se realmente ele resolve. Porque ontem responderam um requerimento do vereador Vilmar, não muito delicadamente, quem sabe se nós mandássemos uma coisa um pouquinho que chamasse mais a atenção, pedindo para que eles resolvam. Porque eles, a cobrança, a vereadora Silmara, o vereador Maurício, que mais transitam, né, que estão por lá, o Maurício, porque tem serviço dele, leva, mas eu também recebo reclamações, porque eu também tive votos nessas comunidades e eles cobram. Né? Hoje, com o WhatsApp, todo mundo sabe o da gente e ficam cobrando todo mundo. Eu acredito que os demais vereadores aqui, todos aqui, né, são cobrados por isso. Então é interessante, vereadora Silmara, a senhora que mais puxa esse assunto para nós aqui na Câmara, que nós façamos uma força-tarefa, vereador Vilmar, né, para que possamos ver se existe uma solução. Eu sei que o prefeito Beto Passos tem feito o possível. Ele tem corrido, ele tem discutido, ele tem mostrado, mas eu não sei, parece que existe uma impotência. De repente o governo do estado emprestou dinheiro para o governo federal para renovar as vias lá importantes e as mínimas nossas aqui não fez. Temos a garantia, vereador Homer, que a SC 47 vai sair. Isso é uma garantia e eu vou ficar muito grato ao governador Moisés se realmente isso estiver acontecendo. E como sou um otimista nato, eu acredito que vai acontecer.
mas essa nossa SCC 120, vereadora Zenilda, realmente é necessário que nós faça alguma coisa a mais, porque já fizemos tudo, não sei como fazer a mais. Até quero me juntar a vocês para nós estudarmos alguma forma de ter uma forma diferente de pressão que dê resultado. Seria, senhor presidente. Senhor presidente. Continua a discussão. Com a Então, palavra, senhor o vereador presidente, Marcos. Eu creio assim que todos nós somos cobrados, né, pela SC 120. Eu acordo com mensagens a respeito da SC 120, né? Então, uma das primeiras mensagens sempre é o pessoal lá sempre está cobrando. A gente já esteve no DEINFRA, conversou com o Adriano explicou qual que é a situação real. Então, a manutenção é de responsabilidade da Codeplan, eles enviam uma quantidade X de dinheiro anual. Ano passado foi questão de 360 mil reais. Trecho de Canoinhas era revertido em 120 mil reais, que deu 12 caçamba de cascalho. Dessas 12 caçamba de cascalho, acho que 6 jogaram dentro da valeta, né, Tati? A gente esteve lá. Então, estivemos lá, conversamos com o famoso ratão, né? Acabamos ouvindo que tinha um cromado embaixo do banco, mas a gente não tem medo de ameaça. E essa questão é muito complexa. O Adriano me explicou que a recomposição da via em si, com a camada necessária de cascalho e mais as sarjetas, alguns lugares, né, vereadora Silmara, vai ter que fazer alguns bueiros novos, saída de água e tudo, com a roçada de alguns trechos, fica em torno de 4 milhões. Olhando assim, a grosso modo, 4 milhões é muito dinheiro. Mas para quem deu 450 milhões para o governo federal para fazer uma obra que não era de responsabilidade do governo estadual, acho que 4 milhões é pouco, né, Beluca? Acho que eles conseguem tirar esses 4 milhões ali. E nem pediu para bater na dívida, né? Isso que é o problema. Então, a gente está aqui, né, na ponta ali, né, recebendo essas reclamações diárias. E houve, malmente, desculpas. A gente não ouve respostas. A gente ouve desculpas. Então, eu creio que a gente tem que fazer mesmo, ir lá e bater, já que o governador está andando com a mala de dinheiro, soltando para cima e para baixo, que lembra um pouquinho do Planalto Norte. Eu acho, vereador Silmara, por ser ano eleitoral, ele esteja um pouquinho mais bonzinho, né? Eu acho que assim ele vai conseguir ouvir mais a gente ali, né, e pensar nesses 52 mil títulos de eleitores que tem aqui na região. Eu acho que seria bacana. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício Zimmermann. Senhor presidente, esse sentimento que a vereadora Silmara tem é o mesmo de todos, só que na linha de frente, hoje, ela que se encontra, até por enfrentar diariamente a estrada e realmente por conviver com aquele povo frequentemente. A forma até da gente explicar ou tentar justificar para o povo uma obrigação que não é do município e sim do Estado, já é difícil deles entender, porque se quer que seja corrigido. E não só se quer, como eles precisam e é um direito deles. Não é de hoje que essa discussão entra na casa. Comigo, nas últimas, antes de eu estar em isolamento, devido a uma situação da minha esposa, eu estava em contato também com algumas pessoas lá que são considerados líderes da região e tentam ser o porta-voz de todos para que realmente ocorra essa melhora. Pois bem, há tempos atrás já existia também essa mesma situação. Então, formou-se um convênio e o prefeito Beto Passos assumiu a SCC 120 e a manutenção dela. Isso teve um prazo, teve um fim. E aí, o que aconteceu foi que o convênio foi firmado com a Codeplan. Hoje, nesses valores que o nobre vereador fala, são insignificantes. Em conversa com o prefeito Beto Passos, na pressão mesmo, o que está tentando ser feito hoje é que o convênio seja firmado de novo, então, para que pelo menos tenha
uma forma legal de você executar algum trabalho, porque da forma como está, ela não está. Você colocar um material numa obra que você nem tem ainda nada que ampare, fica difícil. Então, essa questão com o nosso governo, com o governo Beto, ele se comprometeu de realmente bater em cima para que tenha o mínimo de um amparo legal, jurídico, que você possa mexer nessa via. Porque o gosto nosso, seja de qualquer cidadão daqui ou de lá, é que realmente ocorra esse conserto e esse amparo da via. E isso é um compromisso assumido de correr atrás. Hoje só existe documentalmente a liberação de uma patrola e de um caminhão. Isso está cedido para o município, em cima do convênio. Mas o município não tem a obrigação e nem pode executar os serviços. A vontade do governo é que realmente eles possam fazer de novo. Na época, vereador Vilmar, que esse convênio foi firmado com Bela Vista do Toldo e Canoinhas, o prefeito de Irineópolis não o fez. Não o fez justamente com medo, e talvez já ele com uma certeza maior, de que o governo do estado não iria cumprir. Como não cumpriu o repasse de R$500 mil, que era destino do ano passado, esse repasse ser feito com a prefeitura. O que ele faz? Ele faz o que pode dentro dos parâmetros dele, a área dele é um pouco menor. O prefeito Beto Passos assumiu um compromisso, isso vislumbrou a comunidade de que o compromisso seja do município, mas juridicamente ele não é. E o prefeito Beto, ele tem essa vontade, o governo tem a vontade de pelo menos tentar auxiliar, mas para isso precisa estar legalmente amparado e ter as condições que o governo do estado estenda a mão e dê as condições que nós faça. De uma forma ou de outra, a Secretaria de Obras vai se movimentar e vai buscar ao máximo atender aquele pessoal. Então, para quem estiver nos assistindo, o pessoal que é de lá, saibam que ele não está da forma como está, legalmente amparado para se mexer na via. Você faz algum conserto para dar as condições, mas hoje é um compromisso assumido com o Beto Passos, o governo Beto Passos, de buscar esse convênio, achar a forma correta. Nós buscamos durante essa última semana todas as formas, como que está a situação da Codeplan, como que está a situação dos convênios, o que você tem hoje. Então, vai se buscar realmente o pessoal que está em Florianópolis, e eu digo mais, isso é uma forma de uma leve pressão, o nosso prefeito que faça pressão, e nós tendo uma oportunidade que também façamos, marcamos uma reunião, que vamos em cima, e que realmente tentamos trazer algo de concreto. Ou que, ao menos, se firme um convênio onde o repasse seja concretizado. É isso, senhor presidente. Continua em discussão? Essa estrada, ou essa SC 120, ela nunca saiu de pauta, né? Ao longo desde que eu lembro, ela nunca saiu de pauta, essa estrada. E não a partir de 2013 que eu estou aqui como vereador nessa casa. Mas eu lembro dessa discussão, meu Deus, sempre foi. Mas o que se passou. Nós temos que tentar resolver o agora e o futuro. É isso que nós precisamos pensar nesse momento. Precisamos, vereador Osmar, fazer essa articulação, vereadora Silmara, fazer essa articulação, vereador Maurício, com o prefeito e marcar essa audiência lá em Florianópolis e fazer uma madrugada, um bate-volta aí, né? De um dia, uma comitiva, e de quem tiver disponibilidade de ir junto, e fazer esse diálogo lá, levar, fotografar, filmar, levar a extensão,
apresentar para o Tiago, porque o Tiago, o secretário Tiago hoje, ele não tem noção do que é a estrada da Barra Mansa, ele não tem noção do que é essa estrada lá, né? Não tem nem ideia de como que realmente ela é. Alguém comentou alguma coisa, mas que aquilo foi uma coisa que entrou por aqui e saiu por ali, né? Não teve uma assimilação grande. Até porque os problemas dele é muito maior do que a estrada nossa aqui do município de Canoinhas, a estrada Barra Mansa, a SC 120. Para ele. Mas para nós que estamos aqui e para quem mora naquela região e faz uso da estrada, é a coisa mais importante que tem. Então, por isso, nós temos que providenciar, vereador Osmar, nós marcarmos essa audiência com o secretário Tiago Vieira e fazer essa discussão. Ele é uma pessoa bastante receptiva, a gente já teve em outras oportunidades discutindo com ele e conversando com ele, e que seja urgentemente atendido. Nós estamos vindo... Daqui a pouco iniciou-se os plantios, está iniciando-se as colheitas da fumageira, né? Hoje começou-se as colheitas, e como é que vai ser, né? Temos aí um verão se chegando, e normalmente se chove um pouco mais e as estradas daqui a pouco não vão permitir. O município tem feito ao longo de todos esses anos aquilo que é possível. Mas o que precisa ser feito realmente é do dever e obrigação do Estado. Então, contribuindo dentro de toda essa conversa, toda essa fala e essa preocupação da vereadora Silmara, para que nós possamos auxiliar nesse sentido. Me comprometo nisso. Coloco em votação o requerimento 535. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Se contrário, que se manifesta. Está aprovado o requerimento 535 de 2021. Requerimento 536/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. E Maurício Zimmermann. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Vilmar Sudoski, presidente da Câmara de Vereadores em exercício, solicitando a possibilidade de ceder o plenário para a realização do evento Ciclo de Palestras, Lei de Integração e os Impactos no Preço do Tabaco, no dia 25 de novembro, às 19 horas. Está em discussão o requerimento 536. Senhor presidente, Com a palavra. conversando com o vereador Maurício, a vereadora Tati, a vereadora Juliana, que a gente está há um tempo já nesse debate, nesse impasse, a vereadora Zenilda também, a respeito da lei de integração e da formação da famosa CAGED, nós vimos a necessidade de trazer até essa casa pessoas com gabarito, né, e com, digamos que substância, né, com conteúdo o suficiente para explanar aos nossos produtores o que é a lei de integração e quais são os impactos dela diretos na compra do tabaco. Então, eu creio que antes da gente começar qualquer movimento organizado em nosso município, antes da gente formar qualquer cadeia organizada, perdão, vou usar a palavra cadeia aqui, né, que ultimamente está meio complexo falar ela, porém, antes da gente colocar tudo isso, né, tentar de uma maneira legal formar a CAGED, é importante que o nosso produtor saiba o que nos ampara legalmente, né? Isso é bem importante, e o que nós, como vereadores, também podemos fazer por essas pessoas com relação ao preço de compra e venda. Então, isso é bem importante. Conversando com o vereador Maurício, com a vereadora Juliana, com a vereadora Tati, a gente viu que seria necessário a gente fazer esse ciclo de debates, essa palestra, digamos que é assim, expor essas pessoas para que elas levem às suas comunidades essas informações e, a partir de então, a gente comece a criar um movimento organizado. Então, seria o primeiro passo para a gente criar um movimento organizado aqui em Canoinhas, e digo mais, esse movimento tem que começar em Canoinhas, né? O vereador Vilmar, naquela sessão, mostrou os índices econômicos do nosso município. O tabaco hoje
hoje é o principal sustento de 2.221 famílias atualmente. Então, pense, você pega essas 2.000, multiplica por 3, né, a gente vai ter facinho ali, gente, 7 a 8% da população canoinense depende do tabaco para viver, gente. É uma porcentagem muito grande, né? E a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Canoinhas, hoje, é o segundo maior produtor de tabaco de Santa Catarina. Sempre figura entre o primeiro e o segundo. O vereador Maurício pode explanar melhor depois, que esses números eu tenho certeza que ele sabe de cabeça. De Santa Catarina, um dos maiores produtores do Brasil, fica entre os 10 maiores produtores do Brasil. Hoje, o perfil do produtor canoinense é da agricultura familiar. São famílias que têm no seu domínio cerca de 3, 4 alqueires de chão. Não pode, em 3, 4 alqueires de chão, sobreviver plantando soja, plantando milho. Hoje, a alternativa mais viável para esse agricultor é o fumo, é o tabaco. Então, nós temos que pensar maneiras de ajudar essas pessoas. Então, eu creio que nós nos mobilizamos agora, primeiro, dar esse pontapé inicial, mostrar o que é possível e o que não é possível ser feito, para que dentro das nossas possibilidades, a gente comece a ajudar essas pessoas. Seria isso, senhor presidente. Continua, senhor presidente. Com a palavra o vereador Maurício. Senhor presidente, o vereador Marcos Romer foi muito feliz nas suas palavras. E até eu digo além que esses 7% são de famílias, 7 a 8% de famílias que dependem diretamente, né? E tem um público aí muito grande também, indiretamente ligados ao setor. E esses números estão talvez mais precisos que os meus, até, vereador Marcos, a quantidade de famílias, na minha cabeça tá próximo também, um pouquinho a mais, um pouquinho além, dependendo do ano. Mas, como os próprios números, no dia da explanação que o senhor fez, senhor presidente, mostrou a força da fumicultura na nossa região. E essa forma como está, até o vereador Marcos sugeriu de ser feito esse ciclo de palestras, para que a população rural, o fumicultor, veja que tem alguém olhando por eles, que está tentando buscar alguma forma de que as leis sejam cumpridas, porque nós tivemos a lei da integração, foi uma vitória para o agricultor. Uma fácil uma pergunta, ela está sendo cumprida? Então, mas às vezes até pela falta de orientação, pela falta de conhecimento e até pelo árduo trabalho do dia a dia, o produtor acaba perdendo o foco e simplesmente ele planta, colhe, vende e segue a vida sem saber os reais direitos que ele tem. E agora a Justiça do Distrito Federal reconheceu até o dever do Banco do Brasil observar os parâmetros técnicos e econômicos para que os projetos de financiamento na atividade integrada das agroindústrias sejam feitos. Como funciona? As grandes multinacionais, elas utilizam da anuência do pequeno agricultor para levantar o dinheiro. Agora, com esse reconhecimento, para elas obterem esse dinheiro, esse financiamento, elas terão que provar a viabilidade econômica do projeto, do plantio, se essa atividade econômica está sendo viável ou não. Então, é uma pequena coisa que puxa a outra. Opa, mas ela está sendo viável? Vamos ter que provar que ela está sendo viável. Ah, mas ela é viável no Rio Grande do Sul? Lá é uma realidade. Santa Catarina é outra, Paraná é outra. Os 3 estados que compõem 97% da produção nacional. Então, uma coisa começa a amarrar a outra e
e começa talvez a dar uma certa segurança para o produtor. Bom, mas é viável, cara, mas eu não consigo nem viver? Foi situações que ocorreram há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Hoje, a realidade está um pouco diferente. Se diminuiu o plantio, a demanda continua nos mesmos números, então hoje você já vê com as empresas uma necessidade de uma demanda. Mas nós não podemos ficar refém simplesmente dessa lei, oferta e procura. Esse agricultor ele tem que ter uma certeza de que o negócio dele está sendo viável. Lógico que desde que ele cumpra também com as suas responsabilidades, mas isso a gente sabe que quase que sua totalidade buscam o sucesso. Eles querem dar uma condição de vida digna para sua família. E esse dia que está sendo proposto, esse é o dia 25, é para dar um pontapé inicial, trazendo pessoas gabaritadas que vão explanar o que está acontecendo hoje. Nós temos aqui o Sindicato de Irinópolis, o Sindicato de Irati, que fazem parte da CADEC. Essas pessoas são munidas de informação de como realmente a lei da integração funciona. E isso vamos começar a divulgar, vamos começar a esclarecer para que o produtor consiga ir se organizando também e achando os meios e as formas para que consiga viver melhor. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não, com relação à utilização desta casa, esta casa é para ser atendido a estes eventos importantes, de uma classe importante e uma discussão que precisa ser realmente debatida e construída ela, né, com mais maturidade, como muito bem falou o Maurício, o vereador Homer, da importância dessa classe. E nesses 100 e tantos milhões que eles produzem, aqui em Canoinhas, aqui cada porta que está aberta está esperando eles produzirem, receberem para poderem vender também. Então esse giro ele vai dando 2, 3, 4 tombos em várias outras empresas e várias outras famílias também. Então é de extrema importância. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento 536, coloque em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 536 de 2021. Requerimento 537/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Homer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, diante da resposta ao requerimento número 261/2021, que solicitou ao prefeito municipal informações sobre a criação do Conselho do Usuário de Serviços Públicos em Canoinhas, exigência da Lei Federal número 13.460/2017. Obteve-se resposta, diga-se há aproximadamente 3 meses, que o município realizaria estudos para a implementação do referido conselho. Dada o lapso temporal e a obrigatoriedade imposta pela lei federal, requer-se: a. Que sejam encaminhados estudos realizados para a implementação do Conselho de Usuários dos Serviços Públicos Municipais. B. Cópia das avaliações de satisfação dos usuários de serviços públicos realizados pelo município de Canoinhas nos anos 2019, 2020 e 2021, nos moldes da Lei número 13.460/2017, artigo 23, parágrafo 1º. Está em discussão o requerimento 537. Senhor presidente. Com a palavra. Muito obrigada. Bom, eu havia feito na verdade nós havíamos feito um requerimento, eu, a vereadora Tati Zenilda e o vereador Marcos Homer, em agosto, se não me falha a memória, agosto deste ano,
solicitando informações sobre se o município já havia, então, se organizado para criar o Conselho de Usuários dos Serviços Públicos aqui do município. Por quê? Porque essa lei federal, a Lei 13.460 de 2017, ela criou o Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos. E tanto nos estados, quanto na União, quanto nos municípios, ela cria essa obrigação de existir tanto esse conselho, quanto várias diretrizes em relação aos serviços públicos, dando direitos aos usuários dos serviços, inclusive por meio da realização de pesquisa de satisfação pela utilização dos serviços a todos os munícipes. Esse conselho ele deve ser formado, então, tanto pelos usuários, quanto por representantes de entidades, quanto por representantes do próprio governo. Quando eu fiz esse requerimento 261 de 2021, a gente obteve resposta dizendo que o município iria, então, fazer estudos para implementar esse conselho. A lei é de 2017. O prazo de adaptação dessa lei foi dado lá no prazo de vigência 2 anos para que os municípios, então, se organizassem e criassem, né, os mecanismos para o cumprimento da lei. Então, a partir de 2019, todos os municípios que têm menos de 100 mil habitantes deveriam já estar com os seus conselhos, enfim, tudo já certinho e regularizado. A resposta que veio do município é que em Canoinhas esse conselho ainda não existe, mas que havia, então, iriam realizar estudos para implementar. Como já se passou aí aproximadamente 3 meses da resposta, eu estou solicitando, então, que encaminhe esses estudos ou que venha aí já uma resposta positiva criando esse conselho, porque isso a gente não pode mais esperar, é cumprimento de lei, é um direito de todos nós, usuários do serviço público canoinhense, né, que exista a criação desse conselho. Da mesma forma, eu questionei sobre essas pesquisas de satisfação dos serviços. A resposta que veio no requerimento era que era feita avaliação pela ouvidoria. Mas, inclusive, um dos pontos importantes dessa pesquisa é avaliar até o próprio serviço da ouvidoria municipal. Então, ele não pode ser feito apenas pela ouvidoria. É uma pesquisa realmente realizada com os usuários do serviço. Como ela já deveria ser feita desde 2019, eu também estou solicitando que venham, então, as cópias dessas avaliações para que a gente possa analisar. E eu acho de extrema importância essa questão, porque nós podemos ter, né, uma noção também de como o munícipe vai avaliar os serviços públicos do município, e o próprio município também vai saber, às vezes, o que precisa melhorar, o que não precisa. Essas avaliações, elas deveriam ser publicadas no Diário Oficial do município. Eu pesquisei e eu não encontrei, talvez possa estar com outro nome, que não aquele que eu pesquisei, que daí eu não sei dizer que nome, que se essa avaliação foi feita, que nome que foi dado para ela. Então, eu não encontrei esses registros no Diário Oficial. Estou fazendo esse pedido. Espero que seja dada atenção a isso, que é de extrema importância. Se esse conselho provavelmente não foi criado, porque não passou nada aqui para casa, né? Para que a gente aprovasse, enfim. E que seja dada uma atenção especial, né? Porque senão, com toda certeza, vamos ter que nos reunir e tomar as providências cabíveis contra o descumprimento dessa lei, né? Que é de extrema importância, que é a criação do Código dos Serviços, então, do direito dos usuários dos serviços públicos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 537/2021. Requerimento 538/2021, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do Edil Marcos Romer. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Diogo Carlos Seidel, secretário municipal da administração, solicitando informações sobre os empréstimos/financiamentos
realizados pelo município de Canoinhas. Letra A. Qual o valor total de empréstimos, financiamentos realizados pelo município de Canoinhas desde o ano de 2017? Letra B. No que os valores foram investidos? Letra C. Qual o valor mensal dispendido pelo município para pagamento das parcelas destes empréstimos / financiamentos? Letra D. Qual a porcentagem de comprometimento do orçamento do município de Canoinhas para pagamento dos empréstimos / financiamentos? Está em discussão o requerimento 538. Senhor presidente. Com a palavra. Muito obrigada. Como o senhor até havia anunciado quando votamos o projeto de lei que autoriza a realização de mais um financiamento pelo município, o secretário, então, Diogo, esteve com a gente hoje em uma reunião, né, prévia. Eu até já havia lhe comunicado sobre esse requerimento que eu faria para que a gente tivesse essas informações oficiais, porque a minha preocupação é a seguinte: hoje nós aprovamos, né, mais um projeto, então, que fará aí um financiamento, um endividamento, né, querendo ou não, do município em mais 12 milhões de reais, fora juros, enfim, dependendo da forma ali de pagamento que vai ocorrer desse financiamento. Claro que nós sabemos da importância, especialmente ali no tocante à pavimentação asfáltica, mas ainda talvez mais especial a questão da moradia, que nós estamos com um déficit habitacional gigante no município, né? Com mais de 2.500 pessoas cadastradas, aguardando esse sonho, esse direito, né, de viver com dignidade na sua casa. Então, é um valor extremamente importante, né, que isso realmente aconteça. Claro que a gente prefere que isso pudesse ser feito com recurso ordinário, com recurso próprio, sem que tivesse que emprestar dinheiro, né? Mas, às vezes, não é possível que isso se realize dessa forma. Então, é compreensível. Mas o meu requerimento é mais um sentido de preocupação, de prevenção, para que a gente tenha essas informações, a gente faça essas análises, né? Porque, às vezes, o que pode parecer uma coisa muito boa para o município agora pode ser que gere um problema de endividamento, algo que gere problemas futuros para a administração do município, né? Assim como nós, às vezes, vivenciamos já reflexos, né, de situações que em determinados momentos pareceu ser muito bom e que o reflexo, uma hora ou outra, às vezes chega, né? Então, o requerimento é mais nesse sentido, é uma preocupação com isso, para que a gente tenha essas informações, fique ciente do que isso realmente impacta no orçamento do município, porque ainda, ou pelo menos o meu primeiro ano de mandato, nós temos aí até 2024, então talvez venham outros projetos nesse sentido, e a gente tenha uma noção, né, do que nós estamos aprovando e o que nós estamos aí deixando de frutos, né, pro município. Então, era mais nesse sentido. Continua em discussão. Com a palavra. Eu queria até parabenizar a vereadora Juliana pela preocupação sobre a capacidade de endividamento no município, mas por a gente já estar na casa outras vezes e também participar de muitas reuniões sobre orçamento municipal, existe, vereadora Juliana, leis federais e no sistema financeiro que não deixam o município se endividar além do que ele tem capacidade para pagar. É que nem se eu for emprestar lá no Banco do Brasil hoje um dinheiro, eles só vão me emprestar dentro do meu limite que eu tenho segundo as comprovações de renda que eu tenho. Mas é importante nós saber, sim, eu não, de maneira nenhuma sou contrário ao seu requerimento, até para saber como é que está a capacidade de endividamento do município. A questão da moradia é uma questão que nos aflige bastante, e eu estive com o vereador William em Brasília, estivemos lá onde saem os recursos. E tem uns programas no governo federal, vereador Vilmar,
que parece uma maravilha. Eu vim encantada de lá, com cheio de proposta. Fui conversar com o secretário Coronel Mário da Habitação, uma pessoa muito esforçada, dedicada, e com certeza atenderá todos que estão aqui com a maior delicadeza possível e interesse em resolver. Se faz um monte de projeto, encaminha para Brasília e nada. Casa Amarela, não sei o que tem lá. Quando se escuta deles, e se o nosso povo humilde que está precisando dessa moradia, ouve isso na televisão, eles ficam perplexos. Mas cadê minha casa? E isso é uma coisa que todos os dias a senhora está, com certeza, recebendo pedidos. Não é diferente para qualquer um de nós aqui, principalmente a vereadora Zenilda, que trabalha nessa área da assistência social. Eu entendo a sua agonia, vereadora, com os pedidos das pessoas. E o município está esperando, e está todos os projetos em Brasília esperando para que um desses projetos seja concretizado. Temos estudos de terrenos, áreas para dispor, para dar de contrapartida. O que está faltando é Brasília. Realmente Brasília está nos devendo o que prometeu e o que está lá colocado. Mas seria só para explicar um pouquinho o meu pensamento. Senhor presidente. Com a palavra. Só reforçar, né, a importância desse requerimento. Com certeza é de grande valia para nós divulgarmos para a população como que está a saúde financeira no nosso município, mas reforçar essa questão que o vereador Osmar colocou em relação ao Diogo. Sempre que precisamos, ele está aqui disponível e é super acessível a nós. Eu sempre tenho dialogado com ele em relação a esses projetos de leis que vêm até a casa. Apesar de não fazer parte de nenhuma comissão esse ano, eu sempre estou em diálogo com eles, o executivo, no caso, os secretários, em relação a esses projetos que vêm até a casa. Citar como exemplo um diálogo que eu tive ainda na semana passada com o secretário Diogo em relação a esse projeto de lei que viria até aqui para ser votado. Estive ainda hoje em reunião com a professora Carolina e com o secretário Fabiano, conversando em relação à lei do Canoinhas mais empresas. Fugiu o nome agora da lei, que ele pediu para retirar. Empresa mais, perdão. Que ele pediu para retirar, para que eles melhorassem, e em breve vai voltar aqui para essa casa. Ele me apresentou ali algumas situações que estão sendo corrigidas para melhorar isso, mas eu quero reforçar o esforço, né, do governo para conseguir essas linhas de crédito, tendo em vista que o governo federal está sendo falho. Muito bem colocou o vereador Osmar. Nós não precisaríamos ficar tão refém dos bancos e muitas vezes dos juros, se não fosse o governo federal cumprir com o que eles se comprometem com a gente. Então, tenho certeza que a capacidade de endividamento do nosso município ela é boa. A gente conversou com o Diogo nessa reunião que eu estive com ele justamente em relação a isso. Ele me mostrou ali alguns dados que agora ele vai mandar oficialmente e quero ter acesso também, porque informalmente é uma coisa, visto no papel que está na mão dele é uma coisa, agora na nossa mão a gente vê, até melhor, né, para a gente analisar e estudar. A nossa saúde financeira é boa, só que poderia ser ainda melhor se o governo federal cumprisse com o que se compromete e, da mesma forma, o governo estadual. A gente acabou de discutir aqui a SC 120, acaba que o município tem que buscar outras fontes de recursos para não deixar os moradores na mão. Agora, o Banco do Brasil está nos brindando com essa oportunidade, essa linha de crédito que vai ser para atender a nossa comunidade, porém tudo isso tem que ser buscado porque outras fontes elas acabam não sendo acessíveis a nós, e isso daí é algo que nos dói muito. Mas enfim, vamos aguardar, com certeza sou favorável ao requerimento e parabéns ao trabalho dos senhores e senhoras. Me permite só fazer uma conclusão, vereador? Com a palavra. Obrigada. Bom, o vereador Osmar até falou das leis, enfim, que acabam vedando o endividamento, né?
Eu trabalho muito com legislação, né? Por conta que sou advogada. E vamos lá, que não precisava existir o Poder Judiciário se não houvesse tanto descumprimento da lei. Um exemplo é a corrupção, né? Que ela também não deveria existir, porque existem diversas leis que vedam a corrupção. E mesmo assim, ainda se dá um jeito de fazer a coisa errada. Não que seja o caso, não estou de forma alguma dizendo isso. Mas a lei, infelizmente, ela não veda o exercício de cometer o ato ilícito, né? Ela pune depois que o ato já foi feito. Então, é muito importante que a gente tenha essas informações, né? Para que a gente consiga também conferir, fazer a nossa parte de fiscalizar, porque só a lei sozinha, infelizmente, ela não vai surtir o seu efeito, né? Então, a gente precisa estar de olho, né? E essas informações vão ser importantes aí para todos nós. Continue a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 538. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 538. Nada mais, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Zenilda. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso das explicações pessoais. Vereadora Tati. Com a palavra, a vereadora Tati. Quero fazer uso das explicações pessoais aqui rapidamente, apenas para fazer um agradecimento ao veterinário Walter Surcamp, ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar. Quem me acompanha nas redes sociais pôde ver que nós tivemos duas situações em poucos dias. Uma foi no dia 28 de outubro e a outra no dia 31, em relação, uma a maus tratos a um cavalo, e a outra foi uma situação ali que também alguém, por algum motivo, amarrou um potrinho e ele acabou se debatendo a madrugada inteira, caiu e nós tivemos que fazer esses atendimentos então. Nas duas ocasiões eu recebi ajuda tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar e do veterinário Walter Surcamp, e queria usar as explicações pessoais então apenas para deixar aqui o meu agradecimento a todas essas pessoas, né, essas corporações que auxiliaram nos resgates. Apenas isso, senhor presidente. Obrigada. Temos mais vereadores inscritos? Mais de um inscrito, presidente. Quero aqui dizer ao Gilmar Martins, nosso presidente, né, Gilbaiano, que novamente hoje não se fez presente por estar em tratamento de saúde, e que com certeza na próxima semana ele estará aí. Então, desejar a ele, Gil, saúde, né, e que na próxima semana você esteja aqui assumindo a sua função de presidente, tocando os trabalhos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado esta reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida. Muito obrigado a todos e boa noite.